nosso Deus é um Deus supremo. Nós cantamos alegres juntos que não há outro Deus como o nosso Deus. E diante deste Deus nós nos reunimos mais uma vez juntos como igreja do Senhor. Que momento sublime. Eu apelo a vocês, a consciência de vocês, que encaremos nessa manhã a sublimidade de estarmos juntos. Como é precioso estarmos juntos, reunidos em nome de Cristo, para a exaltação dEle. Nessa manhã nós, daqui a pouco, participaremos da ceia do Senhor. E a ceia é um momento de unidade, é um momento de união, é um momento de comunhão. E o grande desafio de uma igreja, uma vez que igreja é formada por pessoas, é de nos mantermos na fé, juntos, unidos. Cada ano que passa, principalmente no nosso país, tem se dividido entre ideologias, políticas, partidos. E um termo que muito se tem usado é o termo da polarização. Polarização. A Wikipédia, uma enciclopédia popular, diz o seguinte: no mundo da política, polarização pode referir-se à divergência ou um aumento da divergência entre atitudes políticas de extremos ideológicos. Essa divergência pode ocorrer na população em geral ou dentro de certos grupos e instituições. Infelizmente, meus irmãos, a polarização tem chegado ao nosso meio. Irmãos em Cristo não se falam por causa das suas preferências, principalmente políticas. E isso é extremamente triste. O teólogo brasileiro Ziel Machado, ele levantou a seguinte questão: por que permitimos que a polarização gerasse divisão em nosso meio? Que a predileção de partidos ou políticos falassem mais alto que a nossa comunhão? Por que permitimos que a polarização gerasse divisão em nosso meio? Que a predileção de partidos ou políticos falassem mais alto que a nossa comunhão? Preferências políticas, preferências de ordem pessoal podem gerar divergências. Com divergências, conflitos. Com conflitos, separações. Com separações, a derrota. Mas o nosso chamado em Cristo é muito maior que isso. É muito maior do que preferências ideológicas, políticas, pessoais. Aqui nesse ambiente tem pessoas que torcem para times de futebol de uma maneira apaixonada, vibrante. Pessoas que podem gostar de tipo de roupa, cores preferidas e tantas outras coisas mais. Mas nada disso é suficiente para causar divisão entre nós. Nós não podemos permitir que nada e ninguém venha nos separar. Quando eu olhar para vocês, quando vocês olharem para mim, quando nós nos olharmos uns pelos outros, nós precisamos observar que Cristo derramou seu sangue precioso por cada um de nós. E por causa disso, nós devemos nos manter unidos, firmes, num só propósito. Diante disso, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 17 a 34. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Separe aí o texto em suas mãos. Mas eu quero dar um pano de fundo da carta de Coríntios para vocês. A igreja de Corinto era uma igreja que apresentou diversos problemas. Problemas de ordem pessoal, moral, relacional.
No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, quando vai falar para essa igreja, ele fala sobre que naquela igreja existem partidos. Aqueles que são de Apolo, aqueles que são de Paulo, aqueles que são de Pedro, Cefas, e aqueles que são de Cristo. Divisões na igreja. Diversos problemas. O teólogo Carlos Oswaldo Pinto, brasileiro, ele disse que o propósito do apóstolo Paulo escrever essa carta à igreja é de desenvolver na igreja de Corinto um comportamento maduro. Desenvolver na igreja de Corinto um comportamento maduro. E aí eu quero ler para vocês. 1 Coríntios vai ser projetado, capítulo 1, de 4 a 9. O conteúdo da carta para aquela igreja era um conteúdo difícil. Um conteúdo duro. Mas também um conteúdo cheio de esperança. E a esperança começa aqui. O apóstolo Paulo fala assim para a igreja: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Por causa da graça que aquela igreja recebeu de Cristo Jesus. Versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos, abençoados em tudo. Uma igreja plenamente abençoada. Aliás, qualquer igreja do Senhor Jesus é uma igreja que pela graça recebeu de Cristo e foram enriquecidos, e é enriquecido em tudo. Na palavra, no conhecimento. Versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom. Deus concede dons à igreja para a sua edificação, para que a igreja seja bem desenvolvida. Versículo 8. Ele, Jesus, os manterá. É Jesus quem nos mantém, firmes até o fim. Versículo 9. Fiel Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que ele começa. E depois vem um discurso pesado, um discurso duro. O conteúdo dessa carta é um discurso duro, como eu disse, vindo do apóstolo Paulo. Mas desde o começo ele já mostra para a igreja que o Senhor já tinha colocado à disposição dela todos os recursos para que ela possa andar de um modo que agrade a Deus. Com esse breve pano de fundo, vamos ler 1 Coríntios 11, 17 a 34. Versículo 17. Versículo 2, depois 17. Versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Agora, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros.
Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Com tantas razões para mantermos divergências, mas no Senhor nós temos uma razão para termos uma convergência. Ceia convergente, é o tema proposto nessa manhã. No mundo onde há polarização, e essa polarização tenta entrar no nosso meio, infelizmente às vezes entram, nos separando, nos distanciando, causando ranço uns com os outros, a ceia do Senhor é onde eu sou constrangido, eu sou motivado, eu sou impelido a olhar com compaixão e amor para o meu irmão. Ceia convergente. Por isso, convirja pela verdade da ceia. A ceia precisa nos convergir, nos unir. Por isso, convirja pela verdade da ceia, como? Realinhe o coração na motivação correta. Realinhe o seu coração na motivação correta. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhe direis? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 11, versículo 2, ele começa com um elogio. Eu os elogio por se lembrarem de mim, por manterem firme as tradições que eu ensinei para vocês. Mas o versículo 7 fala assim, nisso eu não posso elogiar vocês. Eu não posso elogiar vocês. A motivação errada é um desprezo para com a igreja que Jesus comprou com o seu precioso sangue. Toda vez que a igreja se reunia, ela se reunia todos os dias, os irmãos se encontravam de madrugada antes de realizarem os seus trabalhos, por causa da perseguição eles faziam isso escondidos. Toda vez que eles se encontravam, nos ensinado pela tradição da igreja, é que eles realizavam a Eucaristia, eles davam graças, eles partiam pão e tomavam do cálice. Toda vez. Mas uma vez da semana, certamente, no dia do Senhor, no domingo, o dia da vitória, o dia da ressurreição, eles, como igreja, eles faziam a festa do amor, a festa da fraternidade, a festa ágape.
E o que era essa festa? Era um momento de reunião da igreja, onde eles se encontravam, eles faziam o seu junta-panela. Os irmãos com posses traziam lá bebidas, uma boa refeição, os mais pobres contribuíam de uma outra maneira, mas aquela era uma maneira de cuidado, era um momento de cuidado, era um momento de amor, para proporcionar, quem sabe ao mais pobre, um alimento digno, pelo menos uma vez na semana. Mas o que estava acontecendo? Aqueles irmãos que tinham mais posse, eles se dividiam naquele momento. Esse momento ele precedia a ceia do Senhor. Então essa festa, essa confraternização que devia uni-los cada vez mais, que devia aproximá-los cada vez mais, para que depois de ter realizado, comido aquela ceia maravilhosa que foi proposta, eles fazerem o que é a Eucaristia. Eles partirem do pão e tomarem do cálice. Mas quando chegava no momento da ceia do Senhor, no momento da celebração da morte do Senhor, era um momento de constrangimento. Era um momento de dor. Por quê? Vocês para lá, nós para cá. Terrível. Terrível. Divisões. E o apóstolo Paulo fala que eles se reuniam para o mal. Em outras versões, a reunião deles era para o pior. Já pensou? Hoje eu vou na igreja para ser edificado, para glorificar o meu Deus, para ser encorajado, para poder encorajar, mas quando ele sai, quando ele volta para a sua casa, para o seu lar, o seu coração está cada vez mais endurecido, mais triste, rancoroso. No momento onde nós lembramos que o Senhor partiu da sua vida, para da sua vida dar ao seu povo, aquele momento de lembrança do que Cristo fez, era um momento deles perceberem o quanto eles estavam desunidos, o quanto estavam polarizados, o quanto estavam divergentes. E existe um perigo no ritualismo. Nós vamos cumprir a ordem que o Senhor nos deixou. Nós vamos daqui a pouco celebrarmos a ceia do Senhor juntos. E o Senhor nos dá a oportunidade dessa manhã de fazermos isso da maneira correta. Porque há um perigo nisso. É o primeiro domingo do mês, eu vou à igreja, já que eu não vou em tantos outros, mas o que eu não posso faltar é no domingo da ceia do Senhor. E aí eu vou comer lá do pão, vou tomar um pouquinho, vou ser agraciado e vou para casa. A igreja cumpria o mandamento, mas era uma igreja com o coração desintonizado, desconexado com a realidade desse momento sublime. Realinhe o seu coração com a motivação correta. E a motivação correta da ceia do Senhor, da nossa reunião, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro da nossa celebração. E não as preferências pessoais. Não as preferências de ordem partidária, política, ideológica. Mas a cruz de Cristo. Realinhe o seu coração. O que motivou você sair da sua cama quentinha hoje? De você acordar cedo, se preparar a sua família para estar aqui juntos? O que motivou você? Pense, reflita isso. Talvez você chegue aqui com o seu coração pleno, cheio de gratidão para engrandecer o Senhor junto com o povo dele. Mas pode ser que foi apenas um ato ritualístico da sua semana. Eu preciso começar bem minha semana. Vou à igreja. É o momento de realinhar o coração com a motivação correta. Realinhe o seu coração com a motivação correta. Convirja pela verdade da ceia. Segundo ponto, consciente da gloriosa mensagem proclamada. A ceia é uma gloriosa mensagem proclamada. Essa proclamação é dramatizada. Quando nós pegamos do pão, o pão que foi partido,
nós lembramos do corpo do Senhor. Um corpo que foi machucado, que foi rompido, que foi partido em favor de mim, em favor de nós. Pegamos o cálice e lembramos do sangue que foi vertido em nosso favor. Essa mensagem, essa proclamação dramatizada em 4 atos, 4 verdades. E a primeira verdade é que ela nos faz olhar para trás. Ela nos faz olhar para trás, e olhar para trás é focar na cruz. Foque na cruz. Porque quando eu olho para trás, eu lembro dessas palavras do versículos 23 até o 26. O Senhor tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Eu preciso olhar para trás, eu preciso focar na cruz. Foque na cruz, olhe para a cruz. Lembra do que aconteceu na cruz do Calvário em nosso favor. Todos nós sabemos esse ato vil que era a crucificação, uma humilhação terrível. O nosso Salvador, o Deus eterno, assumindo forma humana, foi humilhado e foi exposto na cruz para pagar o preço da minha culpa, da nossa culpa. O Senhor Jesus, ao ensinar essas palavras ao apóstolo Paulo, e provavelmente o primeiro relato da ceia do Senhor é o relato do apóstolo Paulo. Depois foi escrito os evangelhos. O Senhor fala ao apóstolo Paulo. O Senhor passou esse ensinamento diretamente para o apóstolo Paulo. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O Senhor pede para lembrarmos não dos seus milagres. E quantos milagres eles presenciaram? Quantos milagres? Mas o Senhor pede para lembrarmos da sua morte. Deu certo. Devemos olhar para trás e nos lembrarmos por que Cristo morreu. Como Cristo morreu. Por quem Cristo morreu. Porque Cristo é o centro da ceia. O Senhor está no meio de nós, presente em nós, principalmente quando lembramos do que Ele fez na cruz por cada um de nós. Queridos, a mensagem do Evangelho, a boa notícia, é que Deus nos amou em Cristo Jesus e Cristo morreu em nosso favor. Porque nós éramos o quê? Quando Cristo demonstrou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, à parte de Deus, separados de Deus, distantes de Deus, antagônicos a Deus, o Senhor Jesus é que nos aproxima do Pai e que nos torna filhos. Que nos torna filhos. A ceia me faz olhar para trás. Foca na cruz. Lembre daquilo que Cristo fez por nós. E o Senhor permitiu ao longo da história, tanto no povo de Israel quanto na igreja, memoriais. Por quê? Porque nós nos esquecemos de coisas importantes. Já pensou? Eu já com 18 anos de casamento, e a Priscila ouvir de mim que eu amava somente no dia do meu casamento, como estaríamos hoje? Diariamente, eu tenho que falar, eu tenho que pagar lá. Chegar lá e falar, eu a amo. Aí ela tem que fazer também. Manutenção de uma verdade. Nós precisamos nos lembrar, e o Senhor instituiu uma ordem para lembrarmos do que Ele fez por nós, porque senão nós esqueceríamos. E quando nós esquecemos dessa centralidade do que Ele fez por nós, nós também permitimos, na verdade podemos permitir, que as nossas diferenças nos separem e nos distanciem. Mas a ceia,
quando lembro da morte, da cruz do Senhor, do que Ele fez lá na cruz do Calvário por mim, por você, ela me constrange ao ponto de eu ir na sua direção, de você vir na direção, de estarmos unidos em Cristo. Olhe para trás, foque na cruz, olhe para frente. Olhe para frente. E olhar para frente é focar na volta. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, o apóstolo Pedro vai falar na sua carta que nós temos uma viva esperança. Esperança na língua portuguesa é possivelmente algo que pode talvez acontecer, mas na palavra é algo que certamente vai acontecer. O Senhor prometeu voltar, o Senhor prometeu nos buscar, o Senhor prometeu consumar a sua obra, e eu e você devemos aguardar isso ansiosamente. Maranata, vem Senhor Jesus. Venha o teu reino agora na minha vida, venha o teu reino agora na minha igreja, na minha cidade, neste mundo. Volte, Senhor Jesus, volte. Eu aguardo, eu vou anunciar a morte do Senhor. Até a volta do Senhor, nós celebraremos a ceia, nós lembraremos da sua morte com a expectativa, e grande expectativa, que quando o Senhor consumir a sua obra, nós cearemos com Ele. Que dia glorioso, que dia maravilhoso. Outro dia eu vi uma obra, eu não sei se foi feita por, alguém colocou por inteligência artificial fazer lá essa mesa, e eu vi aquilo, eu fiquei muito contente, esperançoso. É claro que nada pode descrever, representar o que vai acontecer, mas só de imaginarmos, de estarmos com todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, de juntos partirmos o pão e tomarmos o cálice, vai ser o dia mais glorioso, o momento mais glorioso da igreja do Senhor Jesus, juntamente com Ele, nessa mesa. Que expectativa! Mas enquanto este momento, esse dia não chegar, a nossa expectativa, quando realizamos a ceia aqui, é esta: será que é a última ceia que faremos juntos? Ah, tomara que seja. Ah, tomara que seja. Venha, Senhor. Eu quero que o Senhor volte agora. Talvez o noivo está falando assim: não, deixa eu casar primeiro, deixa eu fazer a lua de mel, deixa eu comprar minha casa. Isso tudo é bom, isso tem o seu lugar, mas eu tenho certeza absoluta de que quando nós adentrarmos ao reino do nosso Senhor, a gente vai perceber que aquilo devia ter acontecido muito tempo antes. Queridos, não permita que as coisas deste mundo, dessa terra, tire a expectativa do seu coração da volta do Senhor. O Senhor voltará para os seus. O Senhor voltará para a sua igreja. Foque. Sim, olhe para trás, foque na cruz, olhe para a cruz, olhe para aquilo que Cristo fez, mas olhe para frente, olhe adiante, foque na volta. Jesus voltará. Amém, igreja. Jesus voltará. Maranata, volte, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente o seu retorno. Posso parecer um louco, não é? Ao mundo nós somos loucos. Jesus ascendeu-se ao céu há mais de 2000 anos atrás. Olha quanto tempo. Mas desde aquela época, a igreja do Senhor aguardava ansiosamente a sua volta. Milênios se passaram e nós, abençoados, enriquecidos em tudo por Deus, sustentados na verdade da palavra, fortalecidos no Espírito Santo, também aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador Jesus. Foque na volta. Terceiro, a ceia nos faz olhar para trás, focar na cruz, nos faz olhar para frente, focar na volta, mas faz nos olhar para dentro. Foque em si. Versículo 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 29 de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando celebramos a ceia, olhamos para trás, olhamos para frente, e agora nós olhamos para dentro. Nós olhamos com foco em si, em mim. Participar da ceia indignamente é estar perante a mesa do Senhor de forma leviana e irrefletida. Isso é sério. Muito sério. Eu lembro, no meu começo de fé, os jovens ali participando da ceia, eu não era batizado, não participava da ceia, ansiava, né, fazer o curso, ser batizado, participar desse momento sublime da igreja, do Senhor. Mas eu lembro lá um jovem lá, ele estava no som, servia no som, e aí chegou os elementos para ele, aí na hora de comer ele ficava mastigando, fazendo gracinha com o pão. Não que o pão em si seja o corpo de Cristo, não é isso que nós acreditamos, mas aquilo demonstrou que ele não refletiu. Ele não refletiu sobre o momento sublime que ele estava participando. Pode ser dessa maneira irreverente, ou pode ser de uma maneira sem reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Que momento é esse? O que o Senhor fez por mim? Eu vou participar da ceia. E aí, fala sobre participar de modo digno. E aí João Calvino, não João Batista, mas João Calvino, teólogo francês, ele fala o seguinte: participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. E o que é isso? Eu sei que eu não sou digno. Quem sou eu para estar à mesa com o Rei dos Reis? Quem sou eu para estar à mesa do Senhor, com o Senhor dos Senhores? Quem sou eu para estar à mesa com Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do Universo? Quem sou eu? Um mero pecador, um terrível pecador? É essa indignidade que transforma tudo. Porque essa indignidade é que me faz apelar à graça. Senhor, não sou digno, mas porque o Senhor me tornou digno. Senhor, eu não sou justo, mas é o Senhor que me tornou justo em Cristo. Eu posso participar. Ninguém é digno, mas é o Senhor Jesus que nos torna dignos. E quando nós chegamos, entendendo que nós não somos dignos, nós chegamos com humildade. Eu não chego com soberba, com o peito inflado, mas eu chego amparado pela graça, humilde, me colocando e me assentando à mesa. E existe uma exortação: examine-se a si mesmo. Faça um autoexame, olhe para si. E a exortação do apóstolo é: examine-se e então coma. O autoexame é uma confirmação da fé. Você tem que ver se você está na fé. Será que a minha caminhada com Cristo reflete agora nesse momento que eu estou refletindo? Eu estou andando com Jesus, eu confio exclusivamente em Jesus. Jesus é o meu Salvador, Ele é meu prêmio, Ele é o meu maior tesouro. É assim que se vocês se achegam neste momento de ceia hoje? Eu tenho amado a Deus mais do que os pecados, prazeres deste mundo, porque o autoexame, ele é importantíssimo para esse momento de reflexão. Olhar para si, chegar humilde e falar: Senhor, é pela Tua graça que eu me assento a essa mesa. É pela graça que eu dou graças pelo corpo do Senhor que foi partido. É pela graça, Senhor, que eu recebo do sangue vertido que me lava de todo o pecado. O autoexame me faz dizer assim para o Senhor: Senhor, Tu és meu, eu sou Teu. Não quero que o pecado se aloje no meu coração,
mas que seja elogiado no meu coração o teu perdão e o teu amor. Depois disso, coma do pão, beba do cálice. E quantas vezes eu já vi outros errarmos aqui? Nesse autoexame, eu olhar para mim, perceber faltas e eu me abster deste momento. Eu deixar esse momento de lado, eu não participar da ceia do Senhor. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você já vem com essa intenção no seu coração, essa intenção é uma intenção de rebeldia. E por que a rebeldia se eu vi em mim faltas, eu vi pecados? Sabe por que é uma ação rebelde? Porque o autoexame precisa me fazer confessar meus pecados para que eu venha participar da ceia do Senhor. E não ao contrário. Não ao contrário. Não há virtude em olhar para si mesmo, perceber suas faltas e se abster. A ceia, você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Eu não posso abrir mão desse momento sublime que o Senhor Jesus concedeu ao seu povo. Eu não posso. Porque se eu falo assim, eu não vou participar da ceia, eu estou dizendo sim para o pecado. Eu quero continuar no meu pecado, eu quero continuar no meu erro. Eu quero continuar fazendo a minha vontade. Eu quero ter os meus prazeres momentâneos, inúteis, reinando no meu coração. Não, mas quando o autoexame me faz perceber que eu tenho faltas, eu digo assim, não, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, eu sou exclusivamente teu. Toma conta da minha vida. Me dê graça, me dê força. Abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas do Senhor, para que eu possa entender cada vez mais o Evangelho. Porque esse autoexame, ele nos faz pensar se nós estamos sendo negligentes com a nossa salvação. E por conta disso eu quero ler uma devocional do dia 5 de novembro de 2018, do Guia Devocional Alegria Inabalável, do John Piper. O tema dessa devocional é: você negligencia a sua salvação? O texto é de Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Existe um senso de grandiosidade em sua mente a respeito da sua salvação? Ou você a negligencia? Você responde à grandiosidade da sua salvação? Ou você a considera da maneira que trata a sua vontade, ou o documento de posse do seu carro, ou a escritura da sua casa? Você a assinou uma vez e ela está em uma gaveta de documentos em qualquer lugar, mas não é realmente grandiosa. Ela não tem nenhum efeito diário em você. Basicamente, você a negligencia. Mas o que essa grande salvação realmente é? O que de fato está sendo dito é: não negligencie ser amado por Deus. Não negligencie ser perdoado, aceito, protegido, fortalecido, guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Não negligencie o sacrifício da vida de Cristo na cruz. Não negligencie o dom gratuito da justiça imputada pela fé. Não negligencie a remoção da ira de Deus e o sorriso reconciliado de Deus. Não negligencie a habitação do Espírito Santo e a comunhão e amizade do Cristo vivo. Não negligencie o esplendor da glória de Deus na face de Jesus. Não negligencie o livre acesso ao trono da graça. Não negligencie o tesouro inesgotável das promessas de Deus. Essa é a grande salvação. Negligenciá-la é muito ímpio. Não negligencie tão grande salvação, porque se o fizer, você certamente perecerá. Portanto, ser cristão é algo muito sério. Não é amargo,
mas é sério. Nós somos simplesmente fervorosos quanto a sermos felizes em nossa grande salvação. Não seremos desviados por esse mundo para os prazeres passageiros e suicidas do pecado. Não negligenciaremos nossa alegria eterna em Deus, que é a salvação. Nós preferiremos arrancar os nossos olhos em vez de sermos atraídos para longe da vida eterna. Não negligencie a sua salvação. Examine-se, irmão, examine-se, porque se participarmos de um modo indigno, nós traremos para nós juízo, condenação, disciplina. Ali falam de fracos, doentes e alguns que morreram. E sabe o que é isso hoje? Uma vida miserável, uma vida infrutífera, uma vida sem propósito. Se você se vê assim, hoje é dia de arrependimento. Volte-se para a cruz plenamente. E o quarto ato dessa dramatização nos faz olhar ao redor. Foque em volta. Foque na cruz, olhando para frente, olhando para trás. Foque na volta, olhando para frente. Foque em si, olhando para dentro. Foque em volta. Olhe à sua volta. Versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem. Esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto a mais, quando eu for, lhes darei instruções. A festa do amor, como eu disse no começo, era uma festa para unir. Era uma festa para olha, aquela picanha daquele irmão. Falou que nunca comeu carne na vida. Eu lembro que quando a família Liceia chegou de Cuba, e eles não podiam comer carne, eles não aguentaram tanta carne que a igreja deu para eles. Amor, carinho, olha, nós queremos que você possa comer, desfrutar de algo que você até então não poderia. Cuidado, amor, carinho, olhe para aqueles, esperem uns pelos outros. É claro que hoje não é da nossa prática a festa do amor antes da ceia, não faz parte da nossa vida, mas o princípio está aqui de nós olharmos em nossa volta. Olharmos em nossa volta. Olha quantas cadeiras vazias. Será que alguns irmãos que poderiam estar sentados nessas cadeiras, ou eles estão servindo em algum ministério, ou eles não vieram? E como que eu vou saber da falta desses irmãos? A nossa igreja tem uma prática daqueles que se achegam, querem se tornar membros da igreja, eles precisam ter um encorajador. E precisam ter como encorajador um membro da igreja, pelo menos um membro da igreja. Você que é encorajador, você que aceitou essa missão, você tem olhado ao redor daqueles que você se comprometeu para encorajar, para fortalecer? Olha a sua volta. Mas também você encorajado. Você achou que ia ficar só encorajador, né? Mas você encorajado também está olhando ao redor e permitindo que o seu encorajador encoraje. Permitir que o seu encorajador o alinhe com a verdade do Evangelho. Que essa parceria seja uma parceria de oração, de encorajamento, de bênção, de vida frutífera no Senhor. Olha em volta. Nós precisamos esperar uns pelos outros, mas principalmente nós precisamos nos considerar uns aos outros. Nós precisamos nos considerar uns aos outros. Eu sei que cada vez mais a nossa igreja cresce, é difícil às vezes notar as pessoas, mas o exercício que tanto eu quanto você nós devemos nos esforçar é de considerar um olhar para os irmãos que passam à nossa volta. Faça esse esforço. Tão singelo, tão simples, mas tão poderoso.
tão poderoso. Olhe. Graça e paz, meu irmão. Bom dia. Deus abençoe. Uma semana rica para você com Jesus. Permita que isso aconteça em nosso meio. Porque a ceia do Senhor, é o elo de convergência da nossa comunhão em Cristo. A ceia é o elo de convergência da nossa comunhão em Cristo. Num mundo cheio de divergências, de polarizações, na ceia do Senhor, eu sou motivado, eu sou impelido, eu sou constrangido a ter comunhão com você e você comigo. Por mais difícil que você seja, e tem gente que é, e por mais difícil que eu seja, e eu sei que eu sou, a cruz, ela quebra, ela é poderosa para quebrar todas as barreiras, todas as razões e motivos que eu posso falar assim, eu não vou estar com você, mas a cruz, a ceia, me constrange ao ponto de falar assim, por causa dela, eu me aproximo de você. Eu vou ler uma música. Tem uns irmãos que falam assim, pastor, não lê mais música? Né? Não lê mais música, pastor? Eu falei, não, porque cantar jamais. Eu quero ser uma bênção de Daniel Souza. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, para sempre eu vou dizer, em Jesus, eu amo você.